Para nos mostrar mais essa especialidade, convidamos a professora doutora Renata Falchetti, professora de Patologia Oral aqui do ICT Unesp de São José dos Campos. Boa tarde, professora. Eu gostaria que a senhora se apresentasse um pouco para a gente. Boa tarde, Luana. Um prazer estar aqui com vocês. Eu sou dentista formada em Araçatuba, também da Unesp. Fiz o meu mestrado lá em Bauru, em Patologia Bucal. E depois eu vim para cá fazer o doutorado em Patologia Bucal também. Trabalhei em várias universidades e hoje estou aqui com vocês. Como é o processo de diagnóstico em patologia, desde a coleta da amostra até a emissão do laudo final? Bem, nós temos que considerar que tem que haver uma comunicação entre a pessoa que está atendendo o paciente com o patologista bucal. Essa comunicação usualmente é feita por fichas. Aqui, especificamente no ICT, há alguns anos nós temos um sistema que recebe os dados do paciente. Então, nesse sistema tem dados importantes como o nome do paciente, data de nascimento, profissão, hábitos. E depois vem a história sobre a lesão que vai chegar para o patologista. Essa história, ela tem um requinte de detalhes e ela tem que vir acompanhada da imagem. Se for uma lesão óssea, tem que vir acompanhada pelo sistema por upload de uma radiografia. O patologista, então, quando o dentista deixou um frasco contendo formol com a biópsia, né, com espécime biopsiado, ele está identificado com uma etiqueta que foi gerada no nosso próprio sistema. E aí, a partir daí, existe o exame macroscópico, onde o patologista observa as características de textura, quantidade de material, tamanho, aspecto, se é capsular, fragmenta quando necessário, ou seja, nós realizamos cortes, e esses cortes têm orientação, que é dada diretamente ao técnico que nos acompanha, para o processo de inclusão em parafina. Quando o técnico recebe essa instrução, ele já vai saber como que vai ficar pronta a lâmina no final, em que plano de corte a lâmina tem que aparecer. Aí ele nos entrega uma lâmina corada em HE. Essa lâmina tem a numeração, que foi gerada pelo nosso sistema, aí a gente senta no microscópio e começa a observar. Então a gente faz uma análise baseada no que o dentista nos falou e com o que nós estamos vendo na microscopia. E quando uma coisa tem correlação muito íntima com a outra, tá fácil o diagnóstico. Vai ser uma mucocele, vai ser um cisto periapical. Mas tem vezes que o clínico descreveu não faz sentido com o que a gente está vendo. Então a gente tem que entrar em contato com o clínico, conversar. E aí, depois de lançar mão de todas essas ferramentas de comunicação, que é o relato, que é super importante com o clínico, é que a gente emite um laudo. Nem sempre nós conseguimos emitir um laudo com um diagnóstico nosológico, ou seja, com o nome de uma doença. Às vezes a gente fala que é um processo inflamatório e que é preciso que o clínico decida, a partir do que ele está vendo lá com o paciente, qual vai ser o diagnóstico nosológico, tomando nota de outras coisas que a gente, enquanto patologista, não teve acesso. Quais os principais aspectos de uma lesão que te direcionam a um possível diagnóstico? Primeiro eu tenho que descobrir se o que está alterado está em epitélio ou conjuntivo. Depois eu vou procurar saber se é inflamatório ou reativo, proliferativo. E depois, por último, eu vou ver se é neoplásico. Aí eu tenho que ver tamanho, evolução em tempo que o clínico passou para mim e o aspecto clínico. Juntando tudo isso já dá um bom direcionamento para o diagnóstico. Quais as doenças mais comuns que aparecem no laboratório? Hiperplasia fibrosa inflamatória causada por prótese. Cisto periapical causado por cárie, necrose pulpar e cárie. E mucocele por trauma de mastigação. De um patologista se complementa com o do dentista. Como vocês trabalham juntos para cuidar da saúde dos... O patologista, ele é um parceiro do dentista. O dentista não tem microscópio nos olhos.
E às vezes um crescimento tecidual pode ter uma natureza inflamatória, pode ter uma natureza reativa e uma natureza neoplásica. Então nós vamos ser os olhos do clínico para que ele tenha, a partir do momento que o conhecimento de um diagnóstico, que ele saiba exatamente como tratar o paciente. Então é complementar. Maravilha. Quais os conselhos que você daria para um profissional interessado em seguir a área de patologia? O conselho que eu digo é que a pessoa tem que gostar de estudar. Porque é uma área que não está fechado. É muito difícil que uma lâmina microscópica tenha exatamente as mesmas características da outra, embora os diagnósticos sejam os mesmos. Então, os casos desafiadores exigem que o patologista seja uma pessoa que goste muito dos estudos e seja uma pessoa que esteja aberta ao aprendizado com outros parceiros, porque muitas vezes ele depende da experiência do outro para chegar no diagnóstico do caso dele. Porque você vai vendo os casos, é como se você fosse criando um atlas digital na sua cabeça. Então não tem como você saber o que é uma coisa rara se você nunca viu. E por isso que você tem que estudar, 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 estudar. Para que você se lembre, mesmo que você não tenha visto pessoalmente, mas tenha visto num livro, ou tenha assistido uma palestra, esteja atualizado na área. Até porque as classificações mudam. Então muda a classificação, você tem que continuar estudando. E é bom, porque isso previne até Alzheimer, né? É verdade.